Crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a tia Luísa, evangelizadora, voluntária do Centro Espírita Leon Denis. E estamos aqui para mais uma aula do nosso Evangelho. Hoje vamos estudar o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. E os itens a serem estudados serão o 1, o 2 e o 9. Vamos então fazer a nossa prece? Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, em Deus, nos amigos espirituais da casa de Leon Denis e vamos dizer assim: Senhor Jesus, muito obrigada pela oportunidade que estamos tendo de estudar o seu Evangelho. Que possamos aprender coisas novas, refletir. Pedimos o amparo dos espíritos amigos da casa de Leon Denis, Meimei, Sheila, André Luiz, responsáveis pela nossa evangelização. E pedimos a Deus, nosso Pai, a permissão para darmos por iniciada a nossa aula de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E hoje, crianças, nós vamos ouvir uma música. A tia vai cantar com vocês. Essa música se chama Moisés, da querida tia Vilma. Vamos prestar atenção na música? Vamos lá? Tia linda princesa, viu no rio um cestinho, dentro dele um bebezinho, numa manta enroladinho. E por salvá-lo das águas, deu-lhe o nome de Moisés. Ele cresce no palácio como príncipe educado. Mais tarde, já velhinho, recebe lá no Sinai os 10 mandamentos, lei de Deus, o nosso Pai. Mais tarde, já velhinho, recebe lá no Sinai os 10 mandamentos, lei de Deus, o nosso Pai. Vamos cantar de novo? Tia linda princesa, viu no rio um cestinho, dentro dele um bebezinho, numa manta enroladinho. E por salvá-lo das águas, deu-lhe o nome de Moisés. Ele cresce no palácio como príncipe educado. Mais tarde, já velhinho, recebe lá no Sinai os 10 mandamentos, lei de Deus, o nosso Pai. Mais tarde, já velhinho, recebe lá no Sinai os 10 mandamentos, lei de Deus, o nosso Pai. Gostaram da música, crianças? Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a história de Moisés. E nós vamos conversar sobre a música e vamos aprender. Quando Moisés nasceu há muito tempo atrás, lá no Egito, o faraó era como se fosse o soberano, né? Na época dos egípcios. Ele determinou que todos os meninos hebreus, Moisés era hebreu. Hebreu era um povo muito antigo, descendente de Abraão, e esse povo acreditava em um único Deus. Porque naquela época, crianças,
as pessoas, né, os egípcios e algumas pessoas acreditavam em vários deuses. Então, o que aconteceu? O faraó determinou que todos os meninos hebreus fossem jogados no rio, fossem mortos, né? E os pais de Moisés o esconderam. Depois, a mãe de Moisés o colocou num cestinho e ela sabia que a princesa, filha do faraó, iria se banhar no rio, bem perto dali. Então, o que ela fez? Colocou Moisés no cestinho e colocou no rio. A música fala isso, né? Então, quando a princesa estava se banhando no rio, naquela época não tinha chuveiro, ela viu o cestinho e viu que dentro do cesto havia um bebê, um menino, que ela resolveu dar o nome de Moisés. Ela o pegou e o educou com as leis egípcias, porque ela era egípcia. E ele foi educado como um príncipe, mas se lembra? Ele era hebreu. E aí, o que aconteceu? O que a música nos fala? Que mais tarde, quando ele já estava mais velho, lá no Sinai era um lugar montanhoso e desértico, ele recebe os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos são a lei de Deus. E aí, crianças, o que acontece? No nosso Evangelho, os Espíritos nos falam que Moisés foi aquele escolhido por Deus. Para quê? Para mostrar a sua lei, para falar do povo sobre ele, né? Mas não só para o povo hebreu, mas também para que Deus fosse conhecido por aqueles outros companheiros que acreditavam em vários deuses ou que não acreditavam em nada, né? Moisés tinha a sua missão. Daqui a pouquinho, a tia vai falar sobre esses 10 mandamentos que a música nos disse. Mas antes, a tia vai contar uma história. Essa história, ela fala de 2 primos, o Alex e o Paulo. E eles gostavam muito de brincar juntos, eram muito amigos. Logo depois do Natal, o Alex foi na casa do Paulo, do primo dele. E o Paulo logo o chamou para o quarto para mostrar os brinquedos que ele tinha ganho no Natal. Mas o Alex logo olhou os brinquedos e disse assim: Nossa, Paulo, seus brinquedos são tão bonitos. Eu fico com raiva do meu pai e da minha mãe, porque eles não me dão brinquedos bonitos assim. Sabem o que o primo Paulo falou? Nossa, Alex, você sabe que falando desta maneira, você está desrespeitando a lei de Deus? O Alex olhou assustado. Que lei é esta? E o Paulo disse assim: é a lei que nos diz para respeitarmos todas as pessoas. Então, crianças, vamos ver quais são esses 10 mandamentos? Vocês se lembram quem trouxe os 10 mandamentos para a humanidade? Isso mesmo, Moisés. Então, vamos lá? A tia vai falar sobre os 10 mandamentos. Não vamos comentar sobre todos, mas vamos lembrar da nossa história, né? Do Alex e do Paulo. Então, vamos lá? O primeiro mandamento nos diz assim:
não terás outros deuses diante de mim. Se lembra quando a tia falou que lá na antiguidade o povo, alguns povos acreditavam em vários deuses. O deus da água, o deus do fogo, o deus do sol. E o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque Deus só tem um, não é? O segundo diz: não pronunciarás o nome de Deus em vão. O que é isso? Às vezes, não é, crianças? Acontece alguma coisinha, a gente fala: ai meu Deus! Não, nós não devemos falar o nome de Deus em vão. O terceiro mandamento fala assim: lembra-te de santificar o dia de sábado. Porque naquela época o povo trabalhava muito todos os dias e aí eles, precisavam de um dia para santificar, para se lembrar de Deus, das coisas santas. O quarto nos fala assim: honrarás pai e mãe. O que é esse verbo honrar? É obedecer, é respeitar. Se lembra do Alex, crianças? Se lembra quando Paulo disse que ele não estava respeitando a lei de Deus? É esse ponto. Honrarás pai e mãe. Obedecer, respeitar, não é? O quinto, não matarás. O sexto, não cometerás adultério. E o adultério é trair, falsificar. O sétimo, não furtarás. Furtar é quando a gente pega alguma coisa de alguém sem a permissão. Quando há aí, a gente pega e tipo assim, é um roubo, alguma coisa desse gênero. Então, não devemos pegar nada de ninguém sem pedir emprestado ou sem pedir a permissão. O oitavo, não prestarás falso testemunho. A gente não pode mentir, né, crianças? A gente tem só que falar aquilo que realmente a gente viu. O nono, não desejarás a mulher do teu próximo. E o décimo, não cobiçará as coisas alheias. Que verbo é esse cobiçar? É desejar, é querer. Se lembra do Alex? O Alex queria os brinquedos igual ao do primo, né? Ele não estava satisfeito com os brinquedos que ele tinha e ainda estava cobiçando, querendo o brinquedo do primo Paulo. Isso é desrespeitar a lei de Deus. Nosso estudo do Evangelho de hoje vem nos falando também da nova era, né? Então, vocês sabem, crianças, que nós estamos o quê? Progredindo, evoluindo, não é? Nos tornando melhores. Já houve um tempo em que nós, enquanto espíritos que vamos reencarnando várias vezes, que morávamos aqui na Terra, habitávamos a Terra, nós ainda éramos o quê? Primitivos, povos primitivos, e fomos melhorando. Conforme fomos amadurecendo, chegou a nova era. E quem surgiu? Moisés. Trazendo o quê? Trazendo os 10 mandamentos, a lei de Deus para que o povo conhecesse e respeitasse. Mas também tinham leis que o Moisés teve que criar, que fazer, para que aquele povo, naquela época que ainda era meio assim, pudesse respeitar. Então, Moisés teve que dizer que
as leis que ele falava, não são os 10 mandamentos, mas as leis que ele teve que criar, era Deus que tinha mandado eles cumprirem, senão Deus ia castigar. Porque aquele povo daquela época de Moisés ainda acreditava que Deus punia, né? E ainda eram muito rebeldes e tinha que ser assim. Mais tarde veio a segunda revelação. Moisés era a primeira. A segunda foi quem? O nosso Cristo Jesus. E Jesus, ele veio o quê? Quando nós estávamos melhores, mais evoluídos, trazer a moral mais pura, a lei de amor. Ele veio nos mostrar e nos dar o exemplo. Então, crianças, vocês estão vendo como a humanidade vai caminhando, progredindo e mais tarde, né? Porque quando Jesus veio, ele mesmo disse: eu não vou poder dizer tudo para vocês, né? Mas mais tarde virá um consolador que vai explicar tudo o que eu disse. E quem é? É a doutrina espírita, é o espiritismo, a terceira revelação. Quando nós, enquanto humanidade, estávamos mais evoluídos, mais amadurecidos, com condições de receber os ensinamentos que a doutrina espírita nos trouxe, o espiritismo chegou. E o espiritismo é a alavanca, é o recurso que Deus utilizou para quê? Para fazer com que a humanidade avançasse. Isso mesmo. Eu ia fazer uma pergunta para vocês, crianças. Se a lei de Deus é uma lei de amor e ela nos faz felizes, não é? Nos leva até a felicidade, por que eu ainda tenho tanta dificuldade de amar a todos, como Jesus nos ensinou? Vocês sabem? Acertou quem disse que é porque nós, todos nós, ainda estamos aprendendo. É isso mesmo, estamos aprendendo a amar. E quem é o nosso modelo? Quem é que a gente deve imitar? Isso mesmo, o Mestre Jesus. Ele é o nosso exemplo a ser seguido, porque ele amou e ama a todos nós. Então, crianças, nós temos que entender que Moisés teve a sua missão de trazer a lei de Deus para todos nós. Jesus também, ele veio nos mostrar nosso Pai, bom, justo, misericordioso. E a doutrina espírita veio nos falar sobre a imortalidade da alma, que nós continuamos vivos mesmo depois que o nosso corpinho morrer. E quantas coisas temos aprendido com a doutrina espírita. Então, só temos gratidão pela nossa caminhada e por tudo que Deus nos oferece. Mas eu posso me esforçar, não é, crianças? Eu posso cada vez mais me esforçar. Para quê? Para amar o meu próximo. Como eu faço isso? Coisas simples. Respeitar o papai, a mamãe, os mais velhos, ajudar nas tarefas de casa mesmo. Isso é uma forma de amor, né? Porque o que eu não faço, a mamãe ou alguém vai ter que fazer. Então, eu já vou praticando, eu vou ajudando, eu vou ajudar o meu amigo, vou dividir as coisas com eles, não é?
Tudo isso eu já vou pondo em prática com pequenos gestos o amor, a lei de amor, para que um dia desses pequeninos gestos, essas pequeninas coisas, possam se transformar em algo muito maior, muito maior. Então, olha só, os 10 mandamentos que foram trazidos por Moisés, eles representam a lei de Deus e até hoje estão em nossas vidas, são um roteiro para que a gente se esforce para melhorar. E Jesus, mais de 1000 anos depois que Moisés trouxe essa lei, muito mais, ele veio e ele disse: eu não vim destruir a lei. Que lei? A lei de Deus. Tanto que ele cumpriu a lei de Deus. E nós temos que nos esforçar para cumprir esses mandamentos também. E chegamos ao final da nossa aula. Vamos cantar uma musiquinha antes da gente fazer a nossa prece final? Vamos lá? Então vamos lá. Prece é conversinha que ao amor conduz. Com ela falamos com Deus e com Jesus. Com ela falamos com Deus e com Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer assim: querido Mestre Jesus, muito obrigada pela aula, pela oportunidade de aprendermos um pouco mais, que possamos nos esforçar para pôr em prática, para cumprir os mandamentos e a lei de Deus. Agradecemos aos amigos espirituais da Casa de Leon Denis e pedimos a Deus, nosso Paizinho, para darmos por encerrada a nossa aula de hoje. Graças a Deus.